Oi, oi, aqui é a Carol Yamada e eu vou explicar para vocês hoje como vocês fazem sua inscrição, né, para assistir às aulas através do Simpla. Vamos lá? Então, vocês vão receber o link para inscrição, tá? Pelos grupos do WhatsApp. Clico lá no link, vai abrir uma janelinha ou no computador ou no seu celular, tá? Aqui eu coloquei uma tela reduzidinha. Deixa eu aumentar para vocês poderem enxergar melhor. Você vai arrastar para baixo e aqui, ó, nessa área de ingressos, o que você vai fazer? Vai colocar aqui um ingresso. Continuar. Aqui coloca o nome, tá? Quem tem aí 3, 4, 5 nomes e sobrenomes, né, somando no total, coloca o principal, né? Por exemplo, o meu nome é Ana Carolina Faques Yamada, né? O meu nome, eu brinco artístico, né, Carol Yamada, né, que é o nome que eu quero que as pessoas me conheçam, né? Então é um conjunto de nomes mais. Então, aí quem não tem, coloca o nome completo mesmo, tá? E-mail, WhatsApp com DDD, tá? A gente coloca em certinho, porque quando dá tempo, eu entro em contato com cada um no individual, né, para saber se conseguiu acessar o link. Né? Para algumas pessoas é fácil, para outras pessoas tem um pouquinho de dificuldade. Então, é até por isso que eu estou fazendo aqui o tutorial. 99141101. O meu fixo, né, que é o meu WhatsApp que eu mais uso, ele não aceita aqui, ele dá problema. Conferindo o telefone, beleza? Finalizar. Espera finalizar, ó, aqui já abriu uma página. Se você fez a inscrição um pouquinho antes da aula, tá? Aqui você já vai poder acessar a transmissão, beleza? Se você fez antes da aula, a gente vai agora lá para o e-mail. Então agora o passo 2, qual que é o passo 2, né? Como que eu vou acessar o link para entrar na aula no Zoom? Fui na minha caixa de e-mail logo em seguida, tá aqui, ó, seus ingressos. Então aqui tá o meu ingresso. E eu vou clicar aqui, ó, acessar transmissão. Agora não adianta eu clicar aqui, por quê? Porque eu não tô lá com... não é o dia da aula, né? Enfim, então essa transmissão não vai funcionar. Ou vamos até... vou fazer um exemplo aqui, né? Vou ligar o Zoom para vocês verem, mas... Então, acabei de criar uma aula fictícia que vai ter nesse instante. Daí eu vou clicar em acessar transmissão. Vai vir para essa pagininha aqui, acessar. Na verdade, eu não vou conseguir entrar no mesmo computador, tá? Como administradora e como aluna, tá? Mas só para vocês terem ideia, ó. A aula vai começar em 1h, 58 minutos e tananã. Que eu não consegui criar uma para esse instante, certo? E daí o que acontece aqui no e-mail, tá? Vamos para a caixa de entrada. Vamos supor, tá, que você não encontra o e-mail. Daí você vai vir aqui, tá? Você pode fazer duas opções. Ou você coloca Simpla. Então aqui, ó, tudo que tem do Simpla, ele aparece aqui. Se você não achar aqui na pesquisa do Simpla, normal, né, na caixa de entrada normal, a gente vai para o Spam. E aqui também dá um Enter e coloca Simpla. Lembra que é com Y. Aqui não tem nada, né? Porque o meio do Simpla tá tudo autorizado, então ele está aqui, ó, na caixa de entrada. Caso você não encontre, ele vai estar aqui o seu ingresso, tá? O que você deve fazer antes da aula, né? Para se preparar, tá? Separe um lugar silencioso e, de preferência, onde a internet esteja boa. Se possível, assista no computador, né? Esteja com ele carregado ou com ele na tomada. Por que no computador, gente? Porque sempre, tá? Eu praticamente sempre eu faço apresentação de slides, né? De PowerPoint, né? Para você entender melhor o que eu estou explicando. Né? Eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu aprendo melhor olhando, né? Então, o máximo que eu posso, eu faço exemplos, né? Ou com
resumos de texto ou com resumos de desenho, né, exemplos de foto, enfim. E daí o que eu peço, inclusive, tá, gente? Se a aula começar e vocês não verem nada, falem, Carol, você esqueceu de compartilhar a tela, né? Porque acontece às vezes de eu esquecer de compartilhar, né? E foi o que aconteceu aí na nossa última apresentação. Enfim, então avisem sempre para eu compartilhar a tela, tá? Porque às vezes na hora que eu vou gravar eu descompartilho e depois esqueço, tá? Como eu tenho duas telas aqui, eu não consigo ver, né, o que vocês estão vendo. Avisem também, Carol, não estamos ouvindo o som. Carol, a gente não está vendo você inteira. Porque às vezes eu uso dois programas, o Zoom que grava, mais um outro programa às vezes para fazer outra gravação só do conteúdo, separado ali. Da aula individualmente. E daí eu uso duas câmeras, né? E cada câmera me vê de um jeito. E às vezes uma delas corta a minha cabeça, daí eu fico com um pedaço dela. Então avisa, Carol, nessa câmera você está aparecendo pela metade. Avisa, né? Porque às vezes é desconfortável você ficar assistindo algo que você não vê, né? O rosto da pessoa. Tá bom? Verifique a iluminação do local, né? Tem um caderninho para anotar, né? É importante, tá? Embora quem seja aluno sempre vai receber, tá? Depois que eu acabo de gravar todo o módulo, você recebe um PDF do módulo, com todo aquele conteúdo, né? Antigamente eu fazia um PDF mais resumidinho, assim, bem com apenas pontos básicos. Agora, cada vez mais eu estou fazendo o PDF mais completo possível, né, para vocês terem menos trabalho. É claro que tem uma coisa ou outra que não está ali no PDF, né? Uma experiência nova, um exemplo novo que eu aprendi, porque eu sempre estou estudando, e daí é necessário, daí você vai fazer uma anotaçãozinha ali, né? Também caiu a ficha disso, daquilo, você teve uma ideia com aquilo que eu falei, anota ali no PDF, né? E quem ainda não é aluno também faz um resuminho próprio, não tem problema, tá? Se você estiver assistindo no celular, né, veja um apoio para celular. Mas a minha indicação é sempre no computador, que você vai aproveitar melhor a aula, tá? Separa um copinho de água, né, um chá, um café, porque as minhas aulas, tá, gente? Quando eu penso que a aula vai ser curta, raramente ela é, né? Teve o último caso aí que eu pensei que a aula ia ser bem curtinha. Quando eu vi a aula, eu preparei o material, né? Na hora que eu preparo, não tenho ideia de quanto tempo vai dar de aula. Deu 1h30 só de aula, né? Porque era um conteúdo mais denso. E depois a gente ainda abre para mentoria, tá? Mesmo caiu a internet, gente, né? Porque esses dias deu uma piscadinha na luz, né? Da internet saiu fora do ar. Volta, né? Com o mesmo link, que eu volto sempre, tá? Mesmo que seja tarde já, tá? Porque depois da aula a gente abre para dúvidas, né? Para vocês trocarem figurinhas, né? Às vezes de uma aula anterior, né? Ai, caramba, da outra aula eu fiquei com dúvida nisso. Pode tirar a dúvida. Aproveitem enquanto, né, vocês têm acesso a isso. Outra coisa antes da aula também, vai no banheiro, né? Deixa maridão, mulher, criança alimentado e informa que você não pode ser interrompido, tá? Por pelo menos aí 120 minutos. E separar esse caderninho para anotações. E agora, né? Você tá lá no Zoom, né? Minha primeira vez, ainda não sei usar o Zoom direito. Vamos ver. Eu cliquei o link lá de acessar, tá? Daí vem aqui, você coloca abrir Zoom. Quem nunca usou o Zoom, tá, gente? Usa meia hora antes da aula, já vai entrando, tá? Eu vou abrir agora, tá? Eu vou me comprometer em abrir sempre meia hora antes, tá? Eu não vou estar ao vivo, tá? Provavelmente você vai chegar lá, vai ter só essa carinha aqui, ó. Aliás, não vai ter carinha, porque eu não sei porque eu ainda não consegui configurar aí. Eu configurei, mas não aparece, tá? Eu vou estar aqui muda, sem vídeo, mas você já pode ir entrando para saber se você entrou ou não, tá? Porque daí eu ainda estou fazendo a finalização. Normalmente estou fazendo finalização, né? Também estou fazendo meu cafezinho, meu chá, indo no banheiro, né? Me preparando para a aula. Então, por isso que tá assim. Mas daí você já pode entrar na aula, tá? Daí, de vez em quando eu tô acabando de me arrumar, eu venho aqui, dou um oi, né? Para ver quem tá aqui, ó. A outra coisa, tá? Como que você vai arrumar o som? Arrasta aqui, ó, tá vendo? Quando você começa a arrastar o mouse, ou até a mão no celular, no caso de quem usar o celular, daí aqui vai ter o mute, tá? Durante as minhas explicações, tá? Eu peço para todo mundo colocar, deixar esse risquinho aqui, tá?
Daí, às vezes, eu pergunto, pessoal, alguma dúvida? Daí você vem aqui, pode desclicar e falar tranquilamente, tá? Mas durante a aula eu peço, né? Porque senão no meio da gravação, né? Fica aquele negócio de criança berrando, marido chamando, às vezes a mãe tá assistindo e tá ouvindo lá, alguém tá ouvindo jornal em casa, né? Então, peço para colocar aqui no mute, para todo mundo poder ficar concentradinho na aula, tá? Eu gosto que todo mundo apareça, né? Pelo menos quando eu peço para vocês falarem, que eu quero ver vocês. Aqui não tá aparecendo porque eu tô com a câmera desligada hoje, né? Tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui ainda. Mas eu quero ver a carinha de vocês, né? Porque é legal, né? A gente ver como é que vocês estão olhando a carinha, eu já vou saber se vocês estão entendendo, né? Como é que tá aí o clima de vocês, tá? Que mais? Observar sempre, né? Se eu tô gravando a aula. Porque no começo da aula eu não gravo, né? Porque às vezes o pessoal entrando, senão depois para acessar a gravação fica aquela meia hora, né? De gente entrando, de você dando oi, de não sei o quê. E daí eu gravo logo que eu for iniciar mesmo, tá? E o que acontece quando eu gravar? Ele vai ficar aparecendo aqui do ladinho. Então, se você vê que eu vou começar a aula, tô fazendo a introdução, né, da aula, e não tem esse negocinho, você avisa, Carol, você não tá gravando a aula, não esqueça, por favor, me avisa, tá? E outra coisa, quando eu faço isso, gente, o que acontece? O compartilhamento da tela, ele some. Deixa eu até pegar a nossa aula de exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, aqui agora eu vou compartilhar a tela. E o que acontece? Na hora que eu estou compartilhando, eu não consigo colocar para gravar. E daí, às vezes, eu desligo o compartilhamento e depois esqueço, né? Porque como eu tenho duas telas, eu acabo esquecendo. Então, aqui, ó. Agora eu compartilhei a tela, né? Stop Share, tá ali compartilhadinha aí, ó. Aqui, gente, era todo o material da nossa aula, né? Da nossa última aula. O que era? Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, né? Porque provavelmente eu vou usar ele aí para várias aulas, né? Então, mas nesse momento, né, que eu estou gravando, né, a próxima aula que eu vou repetir é essa daqui, que eu quero que você entenda, né? Por que você não pode simplesmente sair aí oferecendo, né? Colocando post e agenda aberta. Quero que você entenda o porquê que você não faz isso e o caminho que a pessoa passa antes de fazer uma compra, né? A gente vai começar falando um pouquinho do porquê que é difícil vender terapia e coach, enfim, né? Tem vários motivos aí. E daí, ó, tudo isso é material, né? Que era para eu ter apresentado aí nessa aula que eu acabei não compartilhando, né? Pensando eu ali, crente que estava compartilhando e não compartilhei com vocês. Então, olha aqui, era tudo isso de material, né? Por isso que a aula ficou longa aí. Total 116 slides. Ainda vai ter mais um aqui que eu vou fazer, que é complemento da tarefa de casa. Toda a aulinha, tá? Eu tô tentando fazer tarefa para vocês aplicarem o conhecimento da aula, né? Não ficarem ali só no, vamos dizer assim, né? Na teoria, né? Porque só teoria não resolve. Então, agora eu vou descompartilhar a tela. Outra coisa, sempre tem um chat aqui, que você também pode colocar dúvidas aqui no chat, tá? Coloca as dúvidas aqui no chat, tá bom? E é isso, né? Acho que isso é o básico do básico. Outra coisa, né? Relembrando, acesse a aula sempre 30 minutos antes, principalmente se você não está acostumado ainda a usar, né, tanto o Simpla quanto o Zoom, né? E eu preciso que vocês façam isso pelo menos meia hora antes da aula. Me mande um WhatsApp dizendo, Carol, eu me inscrevi na aula, tá? Me avise, tá? Porque agora, lá no Simpla, eles estão dando um link exclusivo para cada aluno que se inscreveu. Então, caso a pessoa tenha dificuldade, eu vou lá, pego aquele link exclusivo e mando no seu privado. Só que eu preciso que você me dê um oi, tá? No meu WhatsApp, para eu te mandar esse link. Que às vezes, né, às vezes tem 30 inscrições, 20, 30, 40, eu não consigo fazer tudo isso, né, antes da aula.
né? Porque eu sempre estou dando uma revisadinha na aula, né? Por mais que seja uma aula repetida, eu acabo sempre fazendo, colocando alguma coisinha a mais, beleza? E aguardo vocês na nossa próxima aula, né? Que já vou colocar as datas aqui para vocês, tá?